E o Corinthians pode ter pela primeira vez na era Fernando Diniz um time misto. Nessa terça-feira, o Corinthians vai até Santa Catarina e enfrentar o Barra, campeão da Série D do ano passado e um dos integrantes da terceira divisão do futebol brasileiro em 2026. Barra que foi campeão catarinense nessa temporada. O Diniz, por conta da maratona de jogos, prepara algumas mudanças. Na última atividade, nessa segunda-feira, antes de embarcar para Santa Catarina, o time teve Cauê no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Alan Matheus Pereira e Lingard, Kaique, Dieguinho e Pedro Raul. O que você pensa a respeito desse time? Você gosta, não gosta? Estou curioso para saber a sua opinião. Quero destacar ainda que há a possibilidade de Alex Santana aparecer com alguns minutos no decorrer da partida. Jogador que havia sido afastado desde que retornou do empréstimo no Grêmio na temporada passada, ele não entra em campo desde outubro. E por uma decisão da diretoria que tentou forçá-lo a sair do clube, o Alex Santana vinha treinando em horários diferentes. Assim que o Diniz foi contratado, ele quis entender as condições, conversou com o Alex Santana e decidiu reintegrá-lo. Estou para dizer para vocês que se o Corinthians, que já tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, com 8 gols marcados em 12 jogos, se a ideia é utilizar Lingard, Kaique, Dieguinho e Pedro Raul para marcar gols, não estou nada otimista para essa partida. Vamos seguir falando do Coringão. Hoje a ESPN deu que o Corinthians está em busca de um centroavante, camisa 9, e que esse centroavante, o Corinthians está de olho, disputa aí o Campeonato Brasileiro, né? E é um jogador que não está sendo titular absoluto. Alguns nomes especulados, tá? O nome Arthur Cabral é o nome número 1 dessa lista. O Marcelo Paes ainda continua focado no Arthur Cabral. Vai depender se ele vai atingir o número de partidas até lá, tá? Mas esse é o nome. Ah, Samir, tem outros nomes, William José, enfim, agrada, não sei. Bright White, também não sei. O Cano tá machucado, tá? O único nome que eu procurei, né, eu fui atrás dessa informação hoje, me falaram que agrada, é o Arthur Cabral por conta do Marcelo Paes. Mas uma fonte importante me disse também que isso não está sendo discutido com o Fernando Diniz agora, que não é o momento, que o Diniz vai com o que tem, e no meio do ano, se precisar, se o Yuri for vendido, eles contratam um centroavante, mas que existe esse lobby aí do Marcelo Paes em relação ao Arthur Cabral. Então estou esclarecendo para vocês o que eu apurei sobre o Camisa 9, informação divulgada hoje pela ESPN Brasil. Deixa o like, comente aqui embaixo. Vamos lá, meu amigo, vamos lá, porque agora, né, nós vamos falar do nosso querido Victor Sá, jogador que o Fabinho Soldado tentou trazer para o Corinthians já no ano passado, mas não conseguiu. Jogador de 32 anos, tá? Ele é um ponta esquerda, né? Falando na moda antiga, né? Joga aberto do lado esquerdo. É um atacante de velocidade, que teve a melhor fase da sua carreira, talvez no Botafogo, né? Enfim. E ele está no Krasnodar, né? Da Rússia. Tem contrato até o meio do ano e já, né, avisou que quer voltar ao futebol brasileiro, não quer permanecer por lá. Eu conversei com uma fonte agora no Corinthians, ele foi oferecido, conversei com duas fontes, tá? Duas fontes, né? Uma me disse que não interessa e a outra me disse que foi oferecido. E a que me disse que foi oferecido falou que é um nome para ser avaliado, tá certo? Então como é que fica a situação do Victor Sá, 32 anos, jogador que, né, jogou pelo Botafogo e já interessou o Corinthians aí no passado bem recente? É um jogador que, resumindo, não animou muito, foi oferecido, mas não traz uma empolgação, mas é um jogador que eu deixaria no radar, até por sabedoria. Por quê? Eu percebi que eles não gostaram muito do nome, é um jogador que pode vir de graça, né, só pagando salários, então é o modelo de negócio do Corinthians hoje, para quem não tem muito, né, vive uma situação financeira difícil, então eu não vou descartar. Eu senti eles não animados, nem um pouco animados com o Victor Sá, mas também eu não descartaria, porque, como eu falei, né, com um amigo quase agora antes de entrar no ar, vai que o Corinthians roda, tenta Cebolinha, tenta Elinho, tenta não sei quem, tal, e não consegue ninguém. E o Victor está louco para jogar no Corinthians. Ele está louco para jogar no Corinthians, tá? Essa é a verdade. Ele quer jogar no Corinthians, foi, né, o clube que ele pediu para ser oferecido primeiro para o seu empresário, foi o Corinthians, claro que vai ser oferecido para outros clubes. Não animou muito, mas vamos deixar ele no radar, né? Porque, apesar de não animar, as condições podem favorecer. Então a informação exclusiva é que ele foi oferecido, tá? Números dele, né? Foi titular nos 22 jogos da Liga Russa, né? Pelo Krasnodar.
em 25, temporada 25-26, 31 jogos, 5 gols e 1 assistência. Então, em 31 jogos, 5 gols e 1 assistência. Esse é Victor Sá, oferecido ao Corinthians. Tá certo? Deixa o like, inscreva-se no canal, trazendo para vocês uma possível escalação do Corinthians para enfrentar o Barra, né, pela Copa do Brasil. É a estreia, né, do Corinthians na Copa do Brasil. O Corinthians deve ir a campo com um time bastante modificado, tá? Para o duelo contra o Barra aí, que é fora de casa, né? É o jogo de ida. E não dá, claro, né, para a gente, né, imaginar, tá? Não dá para a gente imaginar. Eu não vou falar ainda taticamente, imaginar dá, né? Só não consigo cravar. Mas o time, ó, Cauê no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. No meio-campo, Alan, Matheus Pereira, Jesse Lingard e Kaique. Dieguinho e Pedro Raul, tá? Aqui tá me parecendo um 4-1-4-1, tá? Olhando essa escalação, eu imagino um 4-1-4-1. O Alan entre as linhas, tá? O Dieguinho do lado direito, o Kaique, né, do lado esquerdo, né? E por dentro o Matheus Pereira, o Jesse Lingard e o Pedro Raul na frente, tá certo? Então eu imagino aí um 4-1-4-1 na escalação do Diniz com essa formação. Aliás, a escalação divulgada aí pro meu amigo Fabiani, tá? Com o provável time do Corinthians que enfrenta o Barra com os reservas. E eu imagino aqui e vocês sabem que 99% eu acerto quando eu bato o olho nos nomes aqui, o posicionamento. Eu acho que o sistema base vai ser o 4-1-4-1, repito, o Alan entre as linhas, Matheus Pereira e Lingard por dentro, Kaique e Dieguinho por fora, e o Pedro Raul lá na frente, time do Corinthians que enfrenta o Barra pela Copa do Brasil. Vai ser Barra ou vai ser mais tranquilo? Comenta aqui embaixo e me fala dessa escalação também. Vamos seguir falando muito do Coringão. Quero trazer informações exclusivas para vocês de reformas na Neoquímica Arena, tá? Coisas importantes. Primeiro, o jornalismo, ele é prestação de serviço, né? Então eu tenho que ir atrás de tudo que vocês me pedem. Vocês falaram muito dos banheiros da Neoquímica Arena. Realmente houve problema, né? Houve o aluguel lá para as duas igrejas. O Corinthians ganhou 4 milhões com os 2 aluguéis. Precisava, colocou banheiro químico já para evitar, né, muito uso ali, né, dos banheiros da Neoquímica Arena. Mesmo assim, houve um entupimento depois desses eventos, tá? E aí, o Corinthians chamou uma empresa para cuidar do assunto, né, para resolver o problema, e por isso que acabaram lacrando lá, mas foi alguém que tirou foto, mostrou que o negócio lá estava entupido. As pessoas também gostam de queimar demais a Neoquímica Arena. São coisas que podem acontecer. Nesse caso, eu nem vou criticar. O Corinthians foi lá e resolveu o entupimento, tá? Me falaram que está resolvido o problema, o Corinthians acionou as empresas. LEDs, realmente tem LEDs queimados, né? Lado de fora, lado de dentro. Mas me explicaram que é o seguinte, são 12 anos já com esses LEDs. E esses LEDs não geram manutenção, eles vão queimando, você tem que trocar por outros. Tá? Não tem como ter uma manutenção nesses LEDs, o Corinthians já foi apurar isso. E aí me passaram, né, que o Corinthians vai trocar todos os LEDs, colocar LEDs mais modernos, né, e o Corinthians está fechando uma parceria, vão ser trocados os LEDs de fora, todos da Neoquímica Arena, e os de dentro também, onde tem as publicidades e os telões, tá? Isso daí vai dar uns 6 milhões de reais. Tudo isso, LED de fora, dentro e telão. O Corinthians vai pagar 6 milhões, tá? Vai pagar 6 milhões de reais. E, na verdade, não vai pagar porque vai fazer uma permuta. Tá fechando com uma empresa que vai ter o seu nome divulgado nos telões, nos jogos do Corinthians na Neoquímica Arena. E o Corinthians vai somente pagar a mão de obra de 600 mil reais. Então eu trago todos os detalhes para vocês, até aqueles detalhezinhos que é que ninguém se importa. Então vão ser 6 milhões de reais, uma permuta com uma empresa que vai ter o seu nome divulgado na arena, vai reformar todos os LEDs novos dentro e fora da arena, e o Corinthians paga 600 mil reais da mão de obra, tá certo? Então tá aí, vocês me perguntaram, eu vou atrás, meu amigo, vou atrás porque é importante, né? A gente sempre trazer informação para vocês em primeira mão e fazer a prestação de serviço, que é o trabalho do jornalista. Samir, tá com problema, LED queimado, banheiro entupido. Pronto, tá aí a informação completa para você, porque
você merece. Aqui no canal Café do Setorista você é respeitado. Perguntou no chat, vem resposta depois. Deixa o like, comente aqui embaixo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.